sempre usar o teu cérebro, vem usar mais, e vem falar com a tua igreja, pelo intermédio da tua santa palavra do Espírito Santo. Graças nós te damos e continua conosco, meu Pai, neste lugar, continua falando com a tua igreja. Aqui nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja é seca, eu quero que você fale para Deus, Glória a Deus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, sem perda de tempo nessa tarde, vamos já meditar na palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Abra vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Louvado seja Aleluia, Deus. glória a Deus, Deus de maravilha. Vamos ler o verso 18, melhor dizendo, bem? Capítulo 4, versículo 18, para nós entender o que quer dizer a palavra, essa passagem, bem? 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus, amém? Hoje estamos, acho que é o quarto elo, né, dessa campanha, 7 mergulhos de Naamã. Louvado seja Deus, que diz assim a palavra do Senhor Jesus, amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. Quem encontrou diz amém? Amém. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E sucedeu ela, e subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu, e chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu disser. Partiu ela, pois, veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz: vai bem contigo, vai bem com teu marido. Com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura. E o Senhor o encobriu e não manifestou. Disse ela: pede, e eu a meu Senhor algum filho. Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e encontrares alguém com saúde. E se alguém te saudar, não lhe responda.
e ponho o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: viva o Senhor e viva a tua alma, que não hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. E Geás passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele e orou ao Senhor, e subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, tornou a subir, estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E chamou-o e veio e disse: toma o teu filho. Amém. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que já nos deu vitória o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Exalte a Jesus com palmas nesta tarde. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Aqui está uma palavra a qual é muito conhecida, louvado seja o nome do Senhor, na qual fala sobre a história de Sunamita, a qual essa mulher apenas era apelidado o nome Sunamita, mas essa mulher, louvado seja Deus, ela foi prova de um milagre. Essa mulher, ela percorreu a terra por 7 anos, e ela volta para a sua terra. Deus lhe havia falado de um filho, e assim essa mulher, ela tem um filho, e o menino cresce. O menino agora trabalha com o pai no campo, juntamente com seu irmão, e a Bíblia vai nos contar que, havendo Eliseu passado na terra, realizando muitos milagres, no capítulo 3, por exemplo, vemos muito bem, em alguns capítulos deste versículo, vemos que é falado sobre os milagres que Deus fez através do profeta Eliseu. Antecipando a história de Naamã, que é muito conhecido, que foi ministrada dias atrás, aqui sobre este altar, aqui está uma história a qual também é parecida. Porém, o que diferencia dessa história é que agora é uma criança. Este menino, ele está sentindo dores na cabeça. Esse menino começa a sentir algumas dores, sente dores terríveis sobre a cabeça, quando pensa que não, este menino agora ele morre, esse menino está morto. Agora o que me chama a atenção nessa passagem é que quando esse menino morreu, não houve um desespero tão grande naquela mulher, a mãe deste menino. Essa mulher ela não demonstrava um sofrimento, apesar de que dentro dela havia um sofrimento. Dentro dessa mulher havia uma angústia, havia uma tristeza, havia, quem sabe, até mesmo um sofrimento ali dentro. Quem sabe por dentro ela estava sofrendo, por dentro ela estava chorando, por dentro ela estava prostrada, ela estava, quem sabe, até mesmo diante do Senhor, de pé diante de Deus. Essa mulher, ela estava triste, essa mulher, ela estava chorando, essa mulher, ela estava angustiada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela não demonstrou o que ela estava sentindo por dentro, porque o que ela sentia por dentro não demonstrava o que ela era por fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor mostra a qual esta mulher está diante do profeta Eliseu, diante de Geazi, a qual agora alguém pode até mesmo ter falado sobre a situação dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E Eliseu sabia
Então ele começa a fazer algumas perguntas. Quem sabe não só ele, quem sabe até mesmo pessoas ali chegavam a ela e faziam algumas perguntas da vida cotidiana. Perguntava para ela: como é que vai você? Como é que está a sua vida? Como vai você com a sua casa? Como vai você com seu esposo? Como vai você com seu filho? Ela apenas dizia: vai tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aparentemente parecia estar tudo bem. Aparentemente parecia que estava tudo bem dentro da sua casa, que estava tudo bem junto com sua família, que estava tudo bem com seu esposo, com seu no casamento. Aparentemente parece que tudo estava bem junto ela com seu filho, mas na verdade ela estava com um morto dentro do quarto. Ela estava com um filho morto dentro do quarto da casa, e ainda na cama do profeta, do homem de Deus, o profeta Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí Eliseu agora ele vai testar Geazi. Ele pega o seu cajado, manda Geazi lá tocar a ponta do cajado, porque ele diz: vai lá, toca a ponta do cajado. E ele foi. Quando ele foi tocar a ponta do cajado, não aconteceu nada ali com aquele menino. Aquele menino não aconteceu nada. Mas aí, quando ele pergunta para Geazi: e aí, o que aconteceu? O que que aconteceu? O menino voltou a viver, o menino está de pé, louvado seja Deus. Ele disse: não, o menino não voltou à vida, o menino está do mesmo jeito, o menino não ressuscitou. Estou tentando várias vezes ali com o cajado para ver se o menino volta à vida, mas nada aconteceu. Então Eliseu agora vai até lá. Eliseu ele faz algo que chama a minha atenção, algo que chamou a minha atenção. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro algo que chamou minha atenção foi esse. O segundo eu vou falar nesse instante. O primeiro foi: o menino estava deitado sobre a cama, o menino estava frio, o menino já estava morto, o menino já estava envelhecido, o menino já estava no estado de morto já. Mas aí algo chamou a minha atenção, porque Eliseu ele estava vivo, mas o menino ele estava morto. Então o que isso quer dizer? Que no estado físico de temperatura, aquele menino estava frio, aquele menino estava morto. Então o estado físico de um morto é frio, ele está logo frio, gelado ali, morto, um morto. Louvado seja Deus. Mas aí o profeta Eliseu chega, e Eliseu agora encosta a boca na boca dele, os olhos nos olhos dele, as mãos nas mãos dele, os pés nos pés dele, o corpo no corpo dele. O que foi que aconteceu? Meu Deus, isso aqui é forte. Aconteceu que quando tudo houve aquele contato, louvado seja o nome do Senhor, o que estava sobre o profeta passou sobre a criança, o calor que estava no profeta passou para o menino. Ou seja, o frio que estava sobre o menino desapareceu, o frio que estava no menino teve que ir embora. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando algo forte aqui nessa tarde. Deus está falando assim, ó, no clima espiritual, no clima do pentecostalismo. Quando se compara entre o morto espiritual e o vivo espiritual, entre o frio espiritual e o quente espiritual, quando o quente se mistura, quando ele toca no frio, o frio toca nele, até aquele que está frio ele se aquece e ele volta à vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que estava sobre o profeta aqueceu o menino. Louvado seja o nome do Senhor. E o menino se sentiu aquecido. Sabe por quê? Porque ele estava perto do profeta. E o que estava no profeta também estava no profeta Elias. Quando Elias foi arrebatado, quando Elias foi levado em uma carruagem de fogo com redemoinho, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai nos dizer, ele fez uma pergunta para Eliseu: pede aquilo que tu quiser, antes que eu seja tomado de ti. Pede o que queres antes que eu seja tomado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer
que porção dobrada, que seja dada porção dobrada da parte do Senhor de ti para comigo. Louvado seja Deus. Ele diz: se me veres ser arrebatado, se me veres ser tomado, louvado seja Deus. Se isso acontecer, assim será. Se não acontecer, assim não será. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a andar com Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a andar com Elias. E no momento que ele está andando com Elias, é como se aquilo que ele pediu já estava acontecendo já. Algo estava sendo transmitido da parte de Deus através de Elias para Eliseu. Elias andava com Eliseu. Eliseu andava com Elias. Por que Eliseu ele teve? Porque ele andava com o profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu te digo, aonde tu for, eu irei contigo. Ele disse. Então ele começou a andar a Gigal, a Betel, a Jordão, a Jericó. Ele começa a andar juntamente com Elias. Elias é arrebatado. E quando ele foi arrebatado, a Bíblia Sagrada nos diz que a capa dele caiu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Elias dobrou a capa. E quando ele dobrou a capa, ele tocou a capa sobre as águas. E a Bíblia nos conta que quando ele toca a capa sobre as águas se abrem. Louvado seja o nome do Senhor. E há um caminho preparado, há um caminho aberto, há um caminho pronto para que possa atravessar para o outro lado. E quando ele chegou no outro lado, louvado seja o nome do Senhor, veio a carruagem de fogo para tomar Elias. E Elias foi arrebatado. A capa caiu. Ele pega a capa, ele dobra a capa como sinal de que Deus havia entregado aquilo que era dobrado para Eliseu. Eliseu recebe a porção dobrada dos milagres. Ele recebe a porção dobrada dos milagres. Eliseu toca sobre as águas se abrem e aquela multidão atravessa do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega do outro lado, meu Deus, houve milagres e maravilhas. É o que vai acontecer na tua vida por esses dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como Elias foi arrebatado, Deus está falando comigo, contigo nessa tarde. O que virá é lá de cima. O que virá sobre a tua vida por esses dias não é de baixo. O que virá sobre a tua vida por esses dias é vir lá de cima. Deus poderia muito bem permitir que Elias entregasse a capa para ele, mas Deus permitiu que Elias primeiro saísse da terra para que a capa que fosse entregue para Eliseu fosse uma capa que fosse do material para o espiritual, daquilo que é material para transcendental. Por que primeiro a capa tinha que vir do alto caindo? Por que a capa primeiro tinha que subir para que depois ela pudesse descer? Porque Deus tinha algo para Elias. O que Deus tinha para entregar para Elias, para Eliseu, ela dizendo, não era na terra, era do céu. Não era de baixo, era de cima. Não era de baixo, era do alto. O que Deus tinha para entregar para Eliseu era algo do céu. Era algo que vinha do céu. Era algo que descia do céu. O que Deus está para entregar na tua vida nessa tarde não vem de baixo, vem de cima, não vem de baixo, vem do alto, vem do céu. Dá para descer do céu, dá para descer do alto. Uma porção dobrada de milagres, maravilhas e prodígio que vai impactar a tua vida, que vai impactar a tua história, vai impactar a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. A capa, ela desce do alto, do céu. Elias foi arrebatado, e quando ele chega lá em cima, a capa, ela desce. E por que a capa desceu?
aquela capa tinha uma parte do que Elias recebeu no dia do arrebatamento. Aquela capa tinha uma parte do que Elias recebeu no dia do arrebatamento. Aleluia, meu Deus. O que Elias recebeu, a capa também recebeu. E o que a capa recebeu, transformou ela, fez dela o que era material para o espiritual, para o sobrenatural. O que era natural se tornou sobrenatural. O que era além do normal se tornou sobrenatural, fora do normal. Louvado seja o nome do Senhor. Algo chama minha atenção. Elias foi arrebatado e Eliseu recebeu aquilo que veio do céu. O que Deus vai te entregar não vem da terra. O que Deus vai te entregar vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus vai entregar na tua mão não vem da terra. O que Deus vai entregar na tua mão vem do céu. Porque no céu está vindo algo preparado da parte de Deus. Do céu está vindo algo celestial. Do céu está vindo aquilo que está sendo carregado de poder, carregado de fogo, de unção, de graça, de poder, de autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Sabe por que Eliseu recebeu a capa e Elias recebeu o arrebatamento? Porque Elias andava com a pessoa certa e Eliseu também andava com a pessoa certa. Anda com aquele que vai para o céu. Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Quer receber porção dobrada? Anda com aquele que vai subir. Oh glória! Anda com aquele que vai ser arrebatado. Anda com aquele que vai ser tomado. Oh glória! Não anda com aquele que vai ficar. Não anda com aquele que vai descer. Não anda com aquele que vai pro céu. Anda com aquele que é do céu. Porque quem é do céu anda com quem vai pro céu. Ele estava andando com Elias e ele recebeu porção dobrada. Ele recebeu autoridade. E os milagres também veio sobre a vida dele. O que estava sobre a vida de Elias veio dobrado sobre a vida dele, Senhor. Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Se tu andar com quem vai para o céu, se tu andar com aquele que Deus vai levar, louvado seja Deus, com aquele que Deus usa, com aquele que Deus toma, Deus ele vai te tomar também dobrado. Não por causa daquele que Deus toma, não por causa daquele que Deus usa, é porque Deus tem uma promessa para realizar sobre a tua vida. Deus tem uma promessa para realizar sobre a tua casa. Os milagres aconteceram, mas nesse milagre aqui me chama a atenção, porque quando Eliseu tocou sobre aquele menino, a vida que estava nele passou para o menino. E por que o menino voltou à vida? Por causa do contato dele com o menino. Isso aqui me chamou a atenção. Ele deitou em cima do menino e fixou as mãos sobre as mãos do menino, os pés sobre os pés, os olhos sobre os olhos. E sabe o que aconteceu? O que estava sobre o profeta passou para o menino, porque o que estava sobre o profeta também estava sobre Eliseu, sobre Elias. A vida eterna. O arrebatamento de Elias deu uma essência de vida sobre Eliseu que impactou a história da humanidade. O que estava sobre Eliseu passou sobre o menino, e o menino espirrou por 7 vezes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 7 é um número profético. Sim. O que me chama a atenção, sabe o que é? Quando Deus foi destruir a terra com o dilúvio, depois de Noé ter construído a arca e ter deixado tudo preparado, Deus agora chega para Noé e fala assim: é chegado o fim sobre a carne.
Mas Deus chega para Noé e fala assim, ó, agora vou dar 7 dias. 7 dias especiais. Já dei 100 anos para eles. E agora eu vou dar mais 7 dias para que venha entrar para a arca. 7 dias foi o período máximo que Deus deu. E foi durante 7 dias que Deus colocou a família de Noé na arca. Louvado seja o nome do Senhor. A família de Noé entrou na arca. O mundo se perdeu, mas a família dele não acabou. Eu vou falar da parte de Deus para a tua vida essa tarde. O mundo está acabando, mas você está na presença de Deus. O mundo está acabando, mas a tua família está guardada com a mão de Deus. O mundo está sendo destruído. Terremotos, vulcões, maremotos, glória de tsunami, tantas coisas que estão acontecendo sobre o mundo. Glória, é bala perdida. Glória, quantas pessoas morreram hoje? Mas Deus está falando, o mundo está acabando, mas você está na presença de Deus. E a tua família Deus está salvando. A tua família Deus está transformando. A tua família Deus está guardando na arca. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. 7 dias. Olha só. Eu falei aqui semana passada quando Israel foi rodear Jericó. Cada dia rodou uma vez diante da presença de Deus. Não é assim? Eu falei que durante os 6 dias Israel teve que ficar em silêncio. No 7º dia rodou 7 vezes e gritou: Jericó é nossa. E quando terminou de rodear, as muralhas caiu por terra. Mas no caso dessa mulher já foi diferente. O menino estava morto e ela dizia: vai tudo bem. Meu Deus, Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Parece que está tudo bem para a tua vida, parece que está tudo bem para você. Parece que vai tudo bem quando você vem à igreja, quando você sai na rua, quando você entra no trabalho. Parece que vai tudo bem. Mas dentro da tua casa só Deus e você sabe como é que está. Mas Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Você saiu da tua casa, chegou aqui. Alguém, quem sabe até mesmo, ao pegar na tua mão, te deu a paz do Senhor, perguntou: como é que vai você? E quem sabe você diz: vai tudo bem. Ainda que não esteja tudo bem na tua casa, ainda que lá esteja faltando, ainda que não tenha um alimento na mesa, ainda que não tenha um mantimento no armário, ainda que não tenha dinheiro na conta, ainda que tenha um problema, a dificuldade, a situação, quem sabe você está enfrentando alguém que está no leito de uma cama, alguém que está no leito de uma enfermidade, o teu filho que sabe está nas drogas, a tua filha que quem sabe está na prostituição, quem sabe o teu marido, ou até mesmo alguém
Imagine a unção dos milagres. Você sabe o que tinha na vida de Eliseu? A unção da imortalidade. Mesmo depois que Eliseu morreu, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 13, versículo 14, depois da morte do profeta Eliseu, agora Eliseu estando sepultado, a Bíblia vai nos dizer que houve uma guerra. Nessa guerra que houve, a Bíblia nos conta que aquele exército que estava vindo ali, achando que tinha vencido a guerra, achando que tinha vencido a batalha, aquele exército inimigo, ele só tinha dito, louvado seja Deus, durante a guerra, ele só ia ter vencido até eles matar o último inimigo. Naquele tempo, o exército de uma nação, quando eles iam para a guerra, quando eles iam para a batalha, eles só gritavam o grito da vitória. Eles só tinham a determinação, a resposta final de que tinha vencido a guerra, quando o último inimigo fosse morto. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, eles estavam na expectativa de que eles haviam já vencido a guerra, de que eles já tinham ganhado. Quando de repente, quando eles pegam aquele morto, eles matam aquele homem que é o último do exército, eles vencem, e agora vai pegar o último, pega o último que agora havia matado, e pega esse homem, e joga ele. Olha só o que aconteceu. Eles falam agora entre eles assim: vamos pegar esse morto, agora nós matamos, e vamos jogar dentro de um desses sepulcros. Eles poderiam jogar em qualquer um, mas aí eles jogaram o morto no sepulcro certo, no endereço correto. Eles pegaram o morto, o troféu deles. Eles achavam que já tinha ganhado. Meu Deus, jogou o troféu dentro do sepulcro do profeta Eliseu, que só tinha os ossos já. Pegaram e jogaram dentro de um sepulcro cheio de ossos de esqueleto de um profeta. Quando caíram lá dentro, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, depois deles terem ido embora, depois que o inimigo, todo aquele exército já achou que tinha já ganhado, já tinha vencido. Imagina aí, imagina aquele exército, capitões, centuriões, chefes de milícia, todos eles já voltando para a sua nação, já comemorando